O título do nosso chat de hoje, do nosso encontro é Liberta-me para um novo propósito. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Deus amado, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Deus. Te agradecemos, ó Deus amado, por cada vida que aqui está presente nesta noite, Pai. Te agradecemos, ó Deus amado, porque tu és um Deus bom, Deus misericordioso, Deus bondoso. Tu és aquele que cuida de nós. Tu és aquele, ó Deus amado, que tem tudo em tuas mãos, Pai, e nada foge do teu controle. Paizinho querido, visita-nos nesta noite, ó Deus amado, alegrando o coração de cada um de nós que aqui se encontra, Pai. Com mulheres que tememos e louvamos a Ti, queremos Te dizer, ó Pai, que Tu, Senhor amado, és o nosso Deus, és o nosso Rei, é aquele a quem devemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E assim nós te pedimos, Senhor amado, faça uma visitação nesta noite a cada coração que aqui está. Se tiver alguma tristeza, meu Deus amado, alguma angústia, tudo esteja tirando, ó Deus amado, para que nós estejamos com os corações livres, ó Pai, para recebermos a Tua palavra. E assim nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, o Teu nome. Amém. Podemos nos sentar. Eu quero fazer uma breve leitura, um breve comentário em 1 Samuel, versículo, a partir do verso 8. A partir do verso 8. É uma história muito conhecida, muito famosa, muito pregada e propagada. Mas é uma história que nos traz uma reflexão a respeito do nosso papel como mulher na sociedade, nos nossos lares e onde quer que nós estejamos. Amém? Então vamos ler aqui, podem ficar sentados mesmo. Nós vamos começar a leitura. 1 Samuel 1, capítulo 1. E aí diz: Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando ali o sacerdote assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e te me livrares, e da tua serva não te esqueceres, e deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E aí nós vamos lá no final, onde Eli fala para Ana. Lá no versículo 17, ele diz: Então, e respondeu Eli: Vai em paz, e o teu Deus, Israel, te conceda a petição que fizeste. Eu gostaria de comentar um pouquinho com vocês duas situações nesse primeiro capítulo de Samuel. Nós vimos aqui uma mulher aflita, angustiada pela falta de um filho. E nós vimos um marido que em nenhum registro aqui diz que ele também orou para que sua esposa tivesse um filho. Pelo contrário, pelo que ele disse aqui, olha, não sou eu melhor do que 10 filhos? Quantas de nós já passamos por situações em que o marido, de repente, às vezes até sem uma sensibilidade necessária, não atendeu a nossa angústia, a nossa aflição? Veja que um marido se achar melhor do que 10 filhos, tendo ele em casa uma mulher angustiada, uma mulher triste, porque ela queria ter um filho. Se ela não quisesse, tudo bem, mas ela queria. E esse homem, quando ele diz aqui, ele está cometendo o que a gente chama hoje de feminicídio. Não feminicídio físico, mas psicológico. E aí nós vimos que Ana também, ela tinha não só o marido dela, que não compartilhava com ela
também tinha uma rival. Uma rival que afrontava diariamente. Olha, veja, eu tenho filhos e você não tem. E essa é uma questão muito, digamos, singular, principalmente na nossa sociedade brasileira, onde nós mulheres competimos com outras mulheres. A gente não compete com o homem. A gente não diz, eu queria fazer a mesma coisa que o João faz. A gente não fala isso. A gente quer fazer alguma coisa que uma mulher, a quem nós admiramos, faz. E aí, nós cometemos também, às vezes, um assassinato, porque muitas vezes nós tiramos daquela mulher aquilo que ela mais sonha. E nós precisamos ter cuidado com as nossas práticas, porque quando nós como mulheres, se a gente vê que na Bíblia, a mulher, ela era totalmente desvalorizada, era simplesmente uma mulher. Mas a igreja de Jesus deu valor a essa mulher. A gente vai ver hoje o texto que a Sônia vai ministrar, ela vai falar sobre Maria Madalena, e a gente vai ver que é uma mulher que teve a vida mudada porque ela se encontrou com Jesus. Nós temos também ali no Novo Testamento uma mulher samaritana que conheceu a Jesus e passou a ter uma vida digna. Nós vemos no Velho Testamento outras mulheres, assim como Ana. Nós temos o caso, por exemplo, de Raquel. Nós temos o caso de Rebeca, que Isaac orou por ela 20 anos. Então nós temos um caso diferente. O marido orou para que sua esposa tivesse filho, porque ela assim o desejava. E nós precisamos sermos comparsas, como dizem por aí. Não sermos rivais das nossas amigas, das nossas irmãs, aquelas que vivem ao nosso redor. E por falar em feminicídio, que é uma coisa que está muito em alta aqui no Brasil, nós vimos que neste ano de 2026, até agora, até o mês de maio, até a última pesquisa do mês de maio, nós tivemos 399 vítimas de feminicídio. Por que será que essas mulheres morreram? Sabe por que a maior parte delas morreu? Porque elas acederam a mais do que seu marido. E eles não concordam com isso. Você vê aqui em Eucana, certamente eles não tinham conhecimento, não sei o que. Mas eles quis se colocar numa posição tão alta, tão elevada, que para ele o sonho de Ana, tendo a ele, já era o suficiente, não precisava de um filho. Ele supriria tudo. Agora você pensa, você como mãe, se o seu marido vai substituir o seu filho. Não mesmo. Não mesmo. Então, Eucana que ele dá uma parte de uma pessoa arrogante. Olha, eu sou muito melhor para você do que 10 filhos. Você não precisa. Então, de janeiro a março, nós tivemos 399 crimes de feminicídios. Nós vimos alguns casos bem relevantes, né? Vimos uma policial em São Paulo, que quando ela assumiu o comando, né, do batalhão feminino, o marido dela simplesmente foi lá e a matou. Porque ele não admitia. Ela não podia usar o perfume, não podia usar o batom, simplesmente porque ela era mulher e ele se julgava melhor que ela. Nós vimos também o caso de uma outra moça que morreu no shopping em São Paulo. Ela trabalhava na loja de joias na Vivara. E ela, naquela semana, ela conseguiu ascender ao cargo de gerente daquela loja. E o marido dela foi lá e ela matou dentro da loja. Tão somente porque ela é mulher. E para ele, ela não pode ganhar mais do que ele ou ter um cargo acima do que ele tem. Esse é o mundo que nós vivemos. E nós, como mulheres, devemos ser cúmplices. E não antagonistas. E não inimigas. Disputar. Não. Nós precisamos estar com nossas amigas e mulheres, incentivando essas mulheres. Incentivando-as. Semana passada, uma colega veio e falou para mim: Zu, o que você acha? O meu marido, ele tem implicância com a minha prima, mas eu combinei com ela de irmos ao cinema e ele ficou furioso. Eu falei para ele: você vai ao cinema? Porque ele não fez nada,
falando de nada, além de repente ficar comigo para você 2, 3 dias depois passa. Porque qual é o problema de você ir ao cinema? Né? Vai fazer alguma coisa errada? Não. Eu não digo que nós tenhamos que desrespeitar o nosso esposo, não, mas nós devemos tomar a posição que Deus nos colocou. Porque Deus não nos colocou para ficarmos de tapete, para sermos pisados, mas para estarmos. Por isso que ele diz aí, gente, que ele levou Eva para ser um auxiliar, uma ajudadora. Não para ser um tapete para o homem pisar. Porque aqui, Eucana, apesar de ele dar oferta mais para Ana do que para Penina, ele amava Ana. Mas era um amor, digamos assim, né? Eu sou maior a ponto de me comparar, querer ser melhor que 10 filhos. E aí, esse recorde histórico, aqui no primeiro trimestre aqui no Brasil, ele foi batido ao recorde de 2015. 2015 teve menos assassinatos. Esse ano, 2006, tiveram 399 vítimas de feminicídio. E tentativas de feminicídio foram 671 tentativas de feminicídio. Por quê? Porque o homem, infelizmente, estamos no século XXI, mas ele não sabe lidar com uma mulher independente, com uma mulher que pensa. Muitos não querem que as mulheres pensem, querem que pense mesmo que ele pensa. Não consegue lidar com uma mulher independente, profissional, que se destaca no meio onde ela está, uma mulher inteligente. Então, minhas irmãs, nós precisamos dar as mãos e não dar as costas. Nós não precisamos competir com as nossas amigas. Nós podemos andar juntas, fortalecê-las, aquelas que estão fracas, aquelas que estão frágeis, né, em suas relações, nos seus casamentos. Nós precisamos, como mulheres de Deus, fortalecer essas mulheres e não sermos rivais dela como uma Penina da vida. Que Deus nos abençoe. Amém? Agora, ainda nessa linha, eu gostaria que você escrevesse. Todo mundo recebeu. Já recebeu as canetas? Sim. Eu gostaria que vocês escrevessem no papel amarelo alguma coisa que já diferiu no passado ou que está diferindo nesse momento. Uma palavra apenas. Aí você vai sair do seu lugar em ordem, tá, gente? Eu vou colocar igual na sala de aula. Primeiro o pessoal daqui, depois o pessoal daqui, depois o pessoal daqui. E você vai pular esse papelzinho desse lado aqui. Não precisa colocar nome, você vai colocar um sentimento de... Se você teve um sentimento de tristeza, se você já ficou deprimida, se você já ficou angustiada, todos sentimentos que não são, digamos assim, positivos, por algum motivo. Um luto, uma lembrança que até hoje te perturba, que você ainda não conseguiu se livrar dela. Ok? Aí vocês vão levantar e vão colar aqui. Beleza? Desse lado aqui. Esse aqui é o amarelo. O verde é para depois, porque o verde é esperança, né? O verde é para tirar as tristezas. Ok? E no verde você vai escrever uma palavra de alegria. No amarelo você escreve uma palavra de tristeza e no verde uma palavra de alegria. Se aquilo que você sentiu já passou, você já superou. Ok? Ou que você queira ainda superar. Amém? Gente, é para hoje, tá? Porque aqui não. As pessoas sobradinhas gostam de mim, né? Amém? Então, no primeiro papel, a gente vai escrever: tem uma dor, por exemplo, tem uma tristeza, tenho angústia, tenho depressão, tenho uma doença, não tenho paz. Amém? E no verde você vai escrever uma palavra de esperança. Quero ter paz, quero ter amor, quero ter felicidade, quero ter alegria, quero me livrar da depressão,
Quero me livrar da angústia, da ansiedade, da falta de recursos para ter uma vida digna. Esse aqui. Aí. Todo tempo
Quem não veio é porque não tem um propósito do lado
mas no futuro terá. E vocês todas terão esse propósito. Em nome de Jesus. Eu quero falar de uma mulher que nos julgaram, mas que Deus escolheu, né? Eu acho que você já sabe o nome, porque a pastora já deu aqui o nome, né? É uma mulher que carregava dores, tá? E foi marcada porque encontrou Jesus. Amém? Né? O nome dela é Maria Madalena, tá? Então, e talvez alguém chegou aqui carregando algo no coração, angústia, né? Mas que eu vou falar para vocês, você vai sair restaurada. Em nome de Jesus. E as feridas serão curadas. Assim como Deus curou de Maria Madalena. Então, podemos abrir a Bíblia, quem trouxe, em Lucas 8, 2, por favor. Lucas. Amém? Vamos ler. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios. Então, ela vivia com opressão, né, Maria Madalena. Mas Deus, né, ela encontrou Deus e ela se restaurou. Então, Maria Madalena, ela era uma cidade chamada Magdala, tá? Então, essa origem era uma pequena aldeia na Galileia, tá? Essa cidade chamada Magdala era próxima, tá? Era um centro comercial, tá? E Maria Madalena vivia ali, naquela cidade. Foi quando encontrou Deus, tá bom? Quando encontrou Jesus. Amém? Alguns autores sugerem que Madalena foi um apelido que Deus deu para ela, porque Madalena significa forte. Ela era forte na fé. Bem? Da mesma forma que Simão Pedro, né, que chamava Rocha, tá, foi mudado. Jesus percorria toda aquela cidade, né? Ele andava tanto de pé como de animais ou de barco, tá? E ele chegou um dia lá em Magdala de barco, porque Simão Pedro era pescador e essa cidade, o maior comércio era peixe, né? Tanto que Magdala é chamada torre, né? Torre do peixe. Então, e Jesus andava pregando o evangelho do reino e curando as pessoas e as enfermidades. As pessoas naquela época tinham o sobrenome da cidade que vivia, ou então da profissão, né? Então, Maria de Magdala, era Maria Madalena, que vivia na cidade de Magdala, né? Então, a cidade que a pessoa morava tinha origem do nome, ele não tinha o sobrenome. Por exemplo, Jesus, o Nazareno, né? Maria de Betânia, que morava em Betânia, e assim por diante, né? O próprio Jesus chamava Jesus de Galileia, Jesus de Galileia como Nazareno, tá? Maria Madalena era apenas uma mulher que talvez rejeitada pela sociedade, tá? Ela, como falei, né, nós lemos ali no Lucas 2, que ela tinha 7 demônios.
7 demônios. Ela tinha vícios, ela tinha doenças. Isso que significa demônios. E quantas mulheres também estão assim, por dentro, né? Sentindo angústia, opressão. Quantas mulheres, né? Existem tantas. Maria Madalena estava gravemente doente, ela estava perturbada. E Jesus a curou. Por isso que nosso tema é libertar para viver um novo propósito. A cura de Madalena simboliza uma nova mulher, totalmente renovada, curada pela misericórdia de Deus. E assim também nós, quem crê, vai ser curada. Amém? Embora o texto Lucas 8 não especifica que ela era uma prostituta, em Bíblia nenhuma fala que Maria Madalena era prostituta, né? Mas ela foi confundida com as 3 Marias, tá? Ela foi associada à pecadora, né, da cidade, que ungiu-se perto de Jesus e secou-se a pecadora, não tem nem nome. Tá? E ela foi taxada como demônio, porque ela tinha demônio, né? E ela era considerada como imoralidade sexual. Maria Madalena teve um encontro com Jesus Cristo. Um encontro com Jesus que não melhora. O encontro transforma. Quando a gente tem encontro com Jesus, a gente será transformada, a transformação. Jesus libertou Maria Madalena completamente. Ele não perguntou o passado dela. Ele viu o potencial e viu o histórico dela. Ele não queria saber do passado dela. É assim que Jesus faz. Ele abraça quem está doente. Ele abraça quem está sucumbindo, né? Chorando. Jesus não define as pessoas pelo que elas são, tá? Ele define o que ele vai fazer por você. É isso que ele define. Ele não vai julgar você o que você é. Ele vai fazer de você uma nova pessoa. Jesus, ele transforma o improvável no provável. Amém? A gente tem que crer que Jesus é o Senhor dos improváveis. Olha como Jesus é bom. Jesus quebrou paradigmas. Por que ele quebrou paradigmas? Porque a mulher naquela época não tinha voz para nada, né? E Maria Madalena foi escolhida por ele, tá? Naquela época, o testemunho da mulher não valia nada, não era valorizado. No tribunal não tinha valor nenhum na época de Jesus, no século. Mas Maria Madalena foi elevada. Porque o que aconteceu com Maria Madalena? Por que ela teve, durante anos, 1400 anos, ela levou essa fama de prostituta, de mulher, né, da vida? Porque o Papa Gregório Magno I, tá? No ano 591, ele uniu erroneamente 3 figuras distintas do Novo Testamento. Quais são essas figuras? Ele achou que Maria Madalena era essas 3 figuras. Quais são elas? A Maria Madalena, né, discípula, curada pelos 7 demônios, Maria de Betânia, a irmã de Lázaro, e a mulher pecadora, anônima,
mulher pecadora anônima, que ungiu os pés de Jesus com óleo, né? Um óleo precioso. Tá? Bem? Então ela passou a ser a máxima pecadora. Obrigada. Historicamente, aponta que essa fusão visava o quê? Frear a mulher. Frear o protagonismo da mulher. Como assim protagonismo? É que a mulher não podia ter liberdade para nada. É isso? Ele queria frear o protagonismo das mulheres. Né? A mulher não aparecia em nada, a mulher não tinha valor. Né? E a igreja então considerou que ela era as três mulheres do Novo Testamento. Maria de Betânia, a pecadora que ungiu os pés de Jesus, e Maria Madalena, que eram as mesmas pessoas. Uma visão que perdurou por 1400 anos, tá? Influenciado por toda a arte medieval, literatura, teologia ocidental, e que frequentemente retratava Maria Madalena como uma promíscua, uma submissa. Então, como cinemas, filmes, tudo retratava Maria Madalena, até quadro, colocava ela de vermelho, toda de vermelho, como ela se fosse uma prostituta. Eles fazem filme, que ela tem possessão, um monte de coisa. Muitos anos, até hoje acontece isso. Mas em 1969, a Igreja Católica separou oficialmente esta visão, tá, das três Marias, da pecadora arrependida, tá, e dentro de uma revisão litúrgica. Teve essa revisão, né? Aí foi separada, não era a mesma pessoa. Em 2016, o Papa Francisco elevou a memória de Maria Madalena a nível de festa litúrgica. Olha aí, como Deus é bom, né? Ela foi ascendendo. Maria Madalena foi fiel a Jesus, ela estava presente na crucificação, no sepultamento, tá? E foi a primeira vez Jesus ressuscitado. Olha, que maravilha, gente. Você não sabe o tanto que Maria Madalena sentiu nesse dia, né? De ver Jesus ressuscitado. Nossa, isso aí é uma maravilha, isso aí é uma dádiva, né? Agora é o momento da tristeza, agora é o momento da tristeza de Maria Madalena. Aí você pergunta, como triste? Ela estava com Jesus, ela estava com o discípulo, ela mantinha o ministério de Jesus com outras mulheres, né? Então, o que aconteceu? Ela não tinha que estar triste, mas ela ficou triste. No texto apresenta, nós vamos ler aqui no texto, João 20, né? João 20. João 28, tá? Partido 8, por favor. Tá, vamos ler aqui. Então entrou também outro discípulo, que chegara primeiro no sepulcro e viu e creu, porque ainda não sabia a Escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tomara, pois, os discípulos para casa. Os discípulos foram embora. Ela ficou lá
ela era fiel. Ela não arredou pedras do sepulcro de Jesus. Tá? Ela ficou do lado dele. Quando mais precisou, ela ficou do lado dele. Maria estava, aí 11. Maria estava chorando fora, junto do sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. Viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde o corpo de Jesus estava, um na cabeceira e outro nos pés. E disseram eles: mulher, por que choras? E ela lhe disse: por que levaram meu Senhor e não sei aonde o puseram? Então, dito isto, voltou para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Olha, ela estava naquela dor tão grande, naquela angústia tão grande, que ela não reconheceu Jesus. Não vê quando a gente fica nervosa, a gente não vê nada, a gente fica cega, né? Praticamente. Então foi assim que aconteceu com Maria Madalena. Ela não reconheceu Jesus, ela não acreditou. E ele já tinha ensinado que era necessário ele ser crucificado. Mas ela não lembrou, ela não reconheceu Jesus. Então ela é incrível, né? Aí, ela estava com tanta dor, com tanta angústia, né? Então disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem busca? Cuidando que era o jardineiro, ou aqui está o hortelão, é a mesma coisa que jardineiro. Disse: Senhor, se tu levaste, diz-me onde puseste, eu o levarei. Ela falando para o próprio Jesus. E Jesus repetiu o que os anjos tinham falado para ela. Só que ele acrescentou mais: quem procuras? Por que chora, mulher? Os anjos falaram para ela, os 2 anjos, vestido de branco, né? E branco significa pureza. Na Bíblia, geralmente, em vários textos, tem 2 anjos vestidos de branco. Geralmente é impar. Os 2 anjos são impares. Tá? Aí ela não reconheceu. E disse-lhe Maria, ela voltando-se, disse: Rabone, que quer dizer mestre, quer dizer meu mestre, né? Olha só, Jesus era o mestre, Jesus era o rei, ele era que revelou a liberdade para ela, tá? E revela também para nós. Quer dizer mestre. Disse-lhe então: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e diz: olha só, vai para os meus irmãos. Ele chamou os apóstolos de irmãos. Você sabe o que é isso, gente? A gente ser irmão, né, de Cristo Jesus. Vai para os meus irmãos, olha só. Vai para meus irmãos e diz que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Olha só, porque, gente, isso aqui é muito profundo. Subo, vá para os meus irmãos. Ele deu uma ordem para Maria. Somente ela que viu Jesus. Ela foi a escolhida, né? Mesmo sendo rejeitada, Jesus, é como eu falei, ele gosta dos improváveis, tá? Então, mas ela me disse: eu subo para o meu Pai e vosso Pai. O que é vosso Pai? É nosso Pai também, olha só. Gente, que maravilha, ele é o nosso Pai. Então, para o meu Deus e o vosso Deus. Nossa, isso aí é muito profundo, gente. Se a gente for analisar, às vezes a gente lê e não procura analisar, mas isso aí é uma profundeza, né, tremenda, né? É um sobrenatural isso, praticamente.
2 anjos, né? Eles estavam vestidos de branco e que o branco significa santidade, pureza, né? Geralmente são em 2 pares, porque um estava na cabeceira e outro estava nos pés de Jesus, né? Onde Jesus colocara o corpo. Mais. E ela respondeu, né? Porque levaram o meu Senhor, falando para Jesus, né? Próprio Jesus. Ela não estava crendo naquela época. E ela confundiu quando ela falou assim, levaram o meu Jesus, que ela viu Jesus assim, porque Jesus também, ele não estava mais com aquele corpo físico, né? Ele foi desfigurado, de tanto ser torturado, ele ficou desfigurado, então ela não reconheceu, porque o corpo dele estava glorificado, ela não reconheceu ele, entendeu? E ela confundiu com o jardineiro, até porque então a sepultura naquele tempo colocava no jardim, era sepultado no jardim, então ela achou que era o jardineiro, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Jesus perguntou, repetiu, já falei, ele repetiu as mesmas palavras dos anjos. Porque choras, mulher, porque choras? Eu já falei de Rabone é o meu mestre. Então, hoje, Jesus está chamando cada nome aqui, tá? Cada nome, inclusive o meu, né? Não pelo seu passado, mas pode ser pelo seu propósito que você tem, tá? Jesus vai chamar cada um de você e Jesus reconhece, né? Jesus reconhece cada pessoa que está aqui, porque antes de você nascer no ventre da sua mãe, ele já sabia quem você era. Isso aí tem em Jeremias 1:5. Pode ler em Jeremias 1:5 que está escrito. E antes de você nascer, Jesus já sabia do seu nome. Amém. Glória a Deus. Deus vai levantar mulheres aqui com propósito, assim como Ele levantou Maria. Amém, gente? Né? Deus é muito, muito glorioso, é muito cheio de poder. Então Ele pode geralmente passar o poder para você ter força, para você ter coragem, para você ser sarada das feridas, né, das angústias do passado. Deus está levantando mulheres aqui, livres e curadas, cheias de propósito. Amém, gente? Amém. Aonde a dor, haverá cura, tá? Aonde há vergonha, haverá honra, tá bom? Onde há silêncio, Deus levanta a voz. Aquelas mulheres que não têm voz, Deus vai fazer levantar. Porque a pessoa fica tão reprimida que às vezes não tem voz para nada, mas Deus vai levantar. Amém, gente? Ela chamou o mestre porque há um reconhecimento de autoridade de Jesus. Essa palavra mestre, reconhecimento de autoridade de Jesus. Ele é o líder. Ele é o líder espiritual. Então, Jesus dirige ela dizendo que os discípulos eram seus irmãos. Eles são colocados dentro da família de Deus. Olha que coisa mais linda, né? Vai e diz aos meus irmãos, eu ainda não subi para o meu Pai. Olha, isso é muito profundo. Gente, quando eu estava lendo isso aqui, eu vontade de chorar, sabe? Porque agora.
mas a mim tocou profundamente. Vai e diz aos meus irmãos que ainda não subi para meu Pai, que é o vosso Pai, que é o meu Deus, é o vosso Deus. Isso é muito profundo, gente. E este episódio começa com Maria Madalena, na escuridão, chorando, né? E vai fechar com ela, alegre, feliz. E é assim que vai acontecer com nós também, tá bom? Foi assim que aconteceu com Maria Madalena. Começou ela chorando na escuridão, porque ela ainda foi para o sepulcro, ainda era escuro, era madrugada, mas ela foi. Ela foi lá, porque ela viu onde Jesus foi sepultado. E ela foi de madrugada, ela não teve medo. E os discípulos, aonde que estavam? Subiram todos porque ficaram com medo. Olha que coragem. Todos ficaram com medo, só ela ficou lá. E para que algumas mulheres também, mas depois foram embora e ela continuou lá chorando aos pés de Jesus, ao sepulcro de Jesus. E os discípulos foram se trancar numa casa, porque depois tem mais tem na Bíblia. Então, ela fechou mostrando que ela se move, aí ela se move, né? Ela sai de onde ela está, da morte, e responde à ordem de Jesus e tem um momento renovável. Maria Madalena alcançou um outro estágio da sua fé. Ela acreditou realmente que Jesus foi ressuscitado. Mas tem uns lá, discípulos, que não acreditaram. Vai ser para uma outra pregação, uma outra lição, né? Inclusive também não acreditou, tá? João e Pedro, quando ela foi lá, quando ela falou, eu vi o Senhor, eles correram. E quem chegou primeiro foi o João, o apóstolo João. Só que João não entrou no sepulcro. Quem entrou foi Pedro. Pedro entrou e viu, né? E viu os lençóis dobrados e o lençol que estava no rosto de Jesus dobradinho. E no judaísmo, eles tinham essa rotina, eles estavam comendo, aí dobrava o paninho lá, o lenço. Dobrava, deixava dobrado. Quando eles não iam voltar, eles deixavam tudo bagunçado. E Jesus deixou dobrado. Significa que ele vai voltar. Amém, gente? Glória a Deus. Amém. Que Deus possa dar essa graça, crescendo na luz, a nossa fé. Jesus, que a gente possa levar essa palavra a toda a humanidade, para que a humanidade tenha vida eterna e vida em abundância. Amém, gente? Olha, é muito importante, né, João 20, esse João escreveu, né, diferente, porque Maria Madalena, ela está nos quatro evangelhos canônicos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Nenhum desses evangelhos fala que Maria era prostituta. Então ela não era prostituta. Ela era doente, mas Jesus curou. E aqui nessa noite Jesus quer curar pessoas que vieram aqui doentes, com alguma opressão no coração, doenças meio físicas. Pode crer que Jesus vai curar. Porque Jesus andou em toda a Galileia curando, né, as pessoas. E ele chegou em Magdala de barco, porque o Simão Pedro era pescador também. E ele encontrou Maria Madalena. E Maria Madalena não deixou ele. Assim nós também não vamos deixar mais Jesus. Tá? Jesus vai ficar conosco todo o tempo. Todo o tempo. Na saúde, na alegria e na tristeza. É um casamento que nós temos com Jesus. Amém, gente? Amém. Obrigada pela oportunidade. Amém.
noite. Graças a Deus, porque nós estamos aqui para louvar e agradecer o nome do Senhor. Porque Deus é bom, é maravilhoso, assim como Ele fez com Maria Madalena e com outras também. A mulher de sangue, a mulher curvada, que vivia uma vida triste, uma vida sem sentido. Mas quando elas conheceram Jesus, a vida delas mudou. E aqui nós temos essas frases, palavras que nós escrevemos aqui. Então, nesse lado laranjado, a gente escreveu alguma coisa triste, algum evento triste na nossa vida. Do lado verde, que significa esperança, nós escrevemos algumas coisas que nós gostaríamos que mudassem nossas vidas. E aí, por exemplo, aqui eu estou vendo aqui a palavra mágoa, do outro lado, casamento, do outro lado, alegria por saber que um parente que faleceu está com o Senhor. Aqui nós temos, por exemplo, a palavra humilhação, pessoas que se sentiram humilhadas. Do outro lado, nós temos Jesus, nós temos saúde, paz, união. Então, esses sentimentos, eles permeiam a nossa vida, né? De ansiedade, de tristeza, de angústia. Mas nós sabemos que aquele que serve ao Senhor, assim como todas nós, eu creio que está aqui nessa noite, nós sabemos que Deus tem vida abundante para nós. Uma vida abundante na terra e uma vida eterna no céu. Para que nós possamos gozar, porque nós vamos viver eternamente. A nossa vida não acaba aqui. Aqui é só o período que nós estamos e Deus quer que nós tenhamos uma vida abundante aqui na terra. Gente, esse negócio de sofrer na terra, isso não é coisa de Deus. Por favor, nós vamos passar tribulações, mas nós temos mais momentos de alegrias do que com tristeza. Eu estou errada? Não, né? A minha irmã, a netinha dela nasceu tem 2 meses. Ela foi para a casa da filha dela para passar quase a vida inteira lá, por conta da neta que ia nascer. E a menina não nasce, minha gente, pelo amor de Deus, quando eu falo, menina, cadê essa criatura? E a menina não nascia, e chegou esses dias já querendo voltar. Então, irmãos, a nossa vida é maravilhosa, porque Deus é bom. O Deus que nós servimos é um Deus maravilhoso. Eu, pessoalmente, só tenho que agradecer a Deus por tudo que Ele fez na minha vida. Quando eu tive o convite de sair do hospital, que eu olhei aquele céu maravilhoso, aquele verde, falei, gente, mas que Deus bom é esse que eu sigo? Olha só esse universo que Deus criou para nós. Então, Deus, quando Ele cria o mundo, Ele cria um espetáculo para depois Ele nos criar. Ele poderia, de repente, ter criado o homem primeiro, né? Aí o homem todo cheio de barro, aquela lamaceira. Não, mas Ele criou uma natureza maravilhosa, céus, terras, água, mares, todo quanto é tipo de alimento para a gente comer, para que nós tivéssemos uma vida maravilhosa na terra. Aí, quando nós não estivermos mais aqui, nós vamos ter uma vida maravilhosa no céu. Lá nós teremos aflição, mas aqui a gente vai ter um pouquinho de aflição, mas é só um pouquinho. E Deus está conosco a todo momento para nós superarmos essas aflições. Então, a Bispa Josefa, ela vai passou a honra de ela fazer oração. Todas nós precisamos orar umas pelas outras, precisamos orar por nós mesmos, para que Deus nos fortaleça cada dia. Nós somos mulheres, nós somos um monte de coisa. Nós somos mulheres, somos esposas, somos mães, avós, tias, somos
precisamos ser transmissoras de bons exemplos para a nova geração, para as mulheres que vão se casar, as crianças, as meninas que estão adolescentes, aquelas que ainda são crianças. Nós precisamos ser mulheres influentes na sociedade onde nós vivemos no século XXI. Amém? A Gisele vai orar, vai pedir ao Senhor que venha alimentar, que venha nos guardar, que venha nos dar discernimento, dar sabedoria, para que nós prossigamos nesse papel de sermos mulheres de Deus. Amém? Glória a Deus. Toda a igreja com a paz do Senhor. Amém. Nós estamos ali na igreja pentecostal Esperança Jesus, eu, nossa bispa, nossa diaconisa, nossos pastores estão ali, que os homens não podem estar aqui. Para nós é um motivo muito grande, de alegria estar aqui como igreja linda, E primeiro eu quero agradecer a Deus por tudo em nome de Jesus, amém? Eu gostaria que a pastora subisse aqui de novo, em nome de Jesus, nossa pastora, por gentileza. Glória a Deus. Aleluia. Está muito lindo, né, irmãos? Aleluia. A santa ali está linda demais. Glória a Deus. O Senhor ministrou no meu coração para que toda a igreja se colocasse sobre os nossos pés. Não foi fácil, irmão, para acontecer tudo isso que está acontecendo aqui. Não foi fácil. Mas Deus preparou nossa pastora, preparou algumas irmãs para estar ajudando nesse trabalho. Não foi fácil, irmãos. O dia para ela não foi fácil, para ela estar aqui ministrando a palavra de Deus, fazendo tudo o que ela fez até agora. Amém? Por isso Deus ministrou no meu coração para a gente orar por ela. Amém. Depois eu vou estar orando pela igreja. Amém? Amém. Deus, aqui está, meu Deus, a tua escolhida. Quando eu estava ali sentado, o Senhor falou ao meu coração que ela é a menina dos teus olhos. Pai, grande tem sido, meu Deus. Grande tem sido as aflições, Pai, no mundo espiritual. Pai, nessa noite, o Senhor diz que visita, meu Deus, a saúde da tua serva. O Senhor diz que não tem sido fácil para ela, mas o Senhor tem segurado na mão dela. O Senhor tem cuidado dela, da sua casa, da sua família. Meu Deus, o Senhor diz que o amor que o Senhor tem pela vida dela é muito grande, Senhor. O Senhor diz, Pai, que escolheu ela no ventre, meu Pai, na mãezinha dela. Pai, neste momento ela está aqui, meu Pai, para fazer não a vontade do homem, mas para fazer a tua vontade. E nessa hora, Pai, nós colocamos a tua filhinha nas tuas mãos. Meu Deus, que o Senhor cobre ela, Jesus, com teu sangue. Meu Deus, guarda ela, guarda seu esposo, guarda sua família. Deus, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus. Deus diz que está te dando uma armadura nova. Deus diz que está colocando sobre a tua cabeça o capacete da justiça. Deus diz que está colocando sobre os teus pés um sapato de fogo. Deus diz que Ele conhece o teu deitar, o teu levantar. Deus diz que tem visto quantas lágrimas não tem derramado ali na cabeceira da tua cama. Deus diz que tudo que tu tem feito tem agradado a Ele. E Deus diz que nenhuma daqui vai sair com a mão vazia. Porque hoje estava escrito na agenda do Senhor. Cada pessoa que está aqui na Baixiramaná e na casa dele, Deus diz que não vai dispensar nenhuma com a mão vazia. E Deus diz para cada um de vocês colocar a mão para cima. Irmão, se você pudesse contemplar os anjos do Senhor estão aqui dentro. A glória do Senhor está sendo derramada neste lugar. O meu Deus diz que está curando nessa noite. Vida que entrou aqui
Tem pessoas que entrou aqui só na misericórdia. Tem pessoas que entrou aqui com a alma chorando. Tem pessoas que entrou aqui com a alma na machinada sangrando. Olha o Espírito Santo te abraçando. Olha o Espírito Santo de Deus te abraçando. O homem pode ter dito, não tem mais jeito. Mas o Senhor diz que a última palavra não é do homem, é sim dele. Deus está aumentando a fé de pessoas que já tinha acabado a fé. Já tinha acabado a esperança. E o Senhor está renovando as tuas forças. Deus está renovando a tua fé. Sinta abraçada nessa noite pelo Espírito Santo. Você que entrou dentro da casa do Senhor, com o coração sangrando. Olha Deus te dando um bálsamo. Olha Deus te abraçando. Deus diz que nesta noite tem uma vida neste derrai de Comanai, que Ele está curando hoje de um câncer na Mochinamanai. E eu falei, Deus, aonde? O Senhor diz que está te curando, mulher, de um câncer no útero. Arabaxiramanai. Receba a cura da parte do Senhor. Receba a cura da parte do Senhor nessa noite. Receba teu milagre. Receba nessa noite, Arabaxiramanai. Pastora, Deus diz que um dos teus, aleluia, não é aqui de perto, é de longe. Ele diz que está dando um grande livramento. Um grande livramento Ele está dando nessa noite. Um grande livramento Deus diz que está dando nessa noite. E para você glorificar e exaltar o nome do Senhor nessa noite. Querido Deus e eterno Pai, aqui está, meu Deus, a tua igreja. Meu Deus, visita, Pai, cada um que está aqui, Senhor. Cada um escolhido no Senhor. Meu Deus, que o Senhor, meu Deus, não permita. Meu Deus, que nenhuma, Pai, saia enferma. Que nenhuma, Pai, saia com as mãos vazias. E nós, Arabaxiramanai, abençoamos cada um, Senhor. Em nome do Pai, em nome do Filho, e no nome do Espírito Santo de Deus. Levanta as mãos do alto e aplaude o Pai. Aplaude o Filho. Aplaude o Filho. Aplaude o Espírito Santo de Deus. Agradeço, meu Deus, essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Glória. Quantas suas mãos forte, Deus. Quem quer levar a bênção para casa? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a consolação do Filho e do Espírito Santo de Deus, ser conosco não só hoje, mas para todo o século, nós dizemos: amém. A vitória é nossa.